Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live sobre como resolver todos os seus conflitos conjugais através da Bíblia, através da Palavra de Deus, usando a Escritura como o seu guia, como o norte para o seu casamento. E hoje eu vou falar sobre vícios. Nós temos enfrentado nos últimos dias, nos últimos tempos, aconselhamentos com casais que estão com problema de vício, ou o esposo ou a esposa tem algum tipo de vício, algum tipo de compulsão, e esse vício tem arrebentado com o casamento, tem destruído o casamento deles. E eu queria falar sobre isso hoje e falar o que você deve fazer. Quais são as atitudes que você, que tem um marido ou que tem uma esposa, que tem algum vício, algum problema de vício, o que você deve fazer? Quais as atitudes que você deve tomar para dar passos para resolver esse casamento que parece que está no fundo do poço? E hoje eu queria falar sobre isso. Primeiro, dar um conceito, conceito rápido sobre o que é vício, né? Não é um conceito profundo, mas é preciso a gente entender o que é esse vício. Segundo alguns estudiosos do assunto, o vício é o defeito ou é um defeito ou então uma compulsão que a pessoa tem. Aliás, a palavra do latim vitium, né, que quer dizer defeito, da onde nós tiramos a nossa palavra em português vício. São ações repetitivas. O vício são ações repetitivas, como por exemplo, mentira. Tem algumas pessoas que são viciadas em mentir. Tem até um ditado que diz, né? Mente que nem sente. A pessoa, ela tá apertada em algum assunto, ela tá com medo de alguma coisa, a intuição, o vício lhe impõe a mentira. E aí ela vai e mente. Ela pega em alguma coisa, em alguma situação desconcertante para ela, ao invés dela dizer a verdade, ela mente para tentar escapar. Tem pessoas que são viciadas em mentira. Outras pessoas são viciadas, por exemplo, em fofoca. Não pode ouvir um assunto, uma novidade ou alguma coisa que alguém fez, né? E que alguém disse, e ela sente essa compulsão, esse desejo incontrolado e de, vamos dizer assim, compartilhar com outro. Ela vai contra, vai fofocar. Essa é a palavra. Vai levar o assunto adiante, um assunto que talvez fosse sério e ela precisava guardar aquilo porque talvez fosse um segredo da outra pessoa, mas não, ela vai contra, porque é viciada nisso. Tem gente que é viciada em roubar. Sim, às vezes nem precisa do negócio, mas é essa cleptomania, né? Esse vício do roubo. A pessoa pega e rouba alguma coisa. Recentemente nós cuidamos de uma família que um dos filhos tinha o vício do roubo. Ele não parava em emprego nenhum, porque o patrão sempre pegava roubando alguma coisa. E aí tem que se tratar esse vício. Então, são essas ações repetitivas. Também podem ser uso de substâncias. O vício também pode ser isso, esse uso repetitivo. Por exemplo, de bebida. Nós cuidamos de um casal que o marido é alcoólatra e ele tem problemas do vício, né, do alcoolismo. É difícil, porque existe essa compulsão
né, para o vício do álcool. E existe também das drogas. Nós já cuidamos de casais que o esposo era viciado. Inclusive ele era médico, um médico, ele era viciado em cocaína e ele tinha problema com isso. E o casamento estava indo mesmo para o fundo do poço por causa desse problema. A esposa não estava suportando mais esse vício dele. E essa ação repetitiva, esse uso contínuo, né, da droga, vinha acabando com o casamento. Essa compulsão, né? A compulsão, o que é? É esse, vamos dizer assim, esse pedido interno. A sua carne pede, solicita que você faça. E aí fica esse desejo lá dentro, incontrolável, né? Que você não consegue controlar, e esse desejo vem, esse pedido interno, vamos dizer assim, é quase que uma ordenança da sua carne, da sua própria carne, para que você faça aquilo, que às vezes vai até causar mal para você, mas você não consegue se ver livre disso. Nós já cuidamos de um casal, e ainda cuidamos, né? São nossos alunos, no curso Casamento Reformado, que ele tem problema com o uso de drogas. E a gente tem tomado conta desse casal e tentado aconselhar esse casal. Ele não consegue, ele tem picos emocionais, ou seja, de alegria ou de tristeza, seja qualquer tipo de emoção, ou de sentimento, de emoção, né? Ou alegria ou tristeza, ou ele é contrariado em alguma coisa, isso gera nele uma ira, uma revolta, vai gerar nele esse pedido. Aí a carne dele começa a pedir alguma coisa, e essa alguma coisa é a droga, é o crack. E aí ele se volta para isso. Nós estamos falando de casais com uso de drogas, mas existem aqueles outros tipos de vícios que eu já falei com vocês sobre ações repetitivas. Essa compulsão, isso é um vício, tá? Isso é um vício mas eu queria aprofundar um pouco mais esse conceito, e mais para frente eu vou falar sobre isso, porque a Bíblia ela dá uma definição muito mais profunda do que simplesmente falar que é um defeito, que é uma compulsão, são ações repetitivas, que é um uso repetitivo de alguma substância. A Bíblia vai muito mais fundo na questão, e fique atento aí, porque eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre o que a Bíblia chama de vício. O que a Bíblia diz que é o vício? Existem algumas dificuldades para se livrar desses vícios. Uma das dificuldades é não reconhecer. Geralmente, quando não se reconhece o vício, você não vai se livrar dele. Nós já cuidamos de viciados em crack por muitos anos, a Ângela e eu. Na nossa casa, nós começamos a recolher alguns moradores de rua que eram viciados em crack. E geralmente quando eles vinham, e a gente às vezes procurava por eles no meio das ruas, a gente perguntava às vezes se ele queria esse cuidado, se ele queria ser tratado, se ele queria... Normal, alguns deles não reconheciam. Falou, não, eu não tenho problema com vício não, a hora que eu quiser sair disso eu saio. Eu tenho o controle, né? Como que se ele tivesse o controle. Estava morando na rua, viciado em crack, e achando que tinha o controle sobre a situação. A hora que eu quiser voltar para casa, eu volto, não tem problema nenhum. Não é? Quando não há esse reconhecimento, né? Reconhecer, cair em si, né? Como diz lá como Jesus usa a expressão lá no filho pródigo. O filho pródigo estava no chiqueiro,
Estava no chiqueiro, dando comida e comendo a comida dos porcos, né? Desejando comer a comida dos porcos. E aí Jesus usa a expressão, aí ele caiu em si, ele caindo em si, fez a oração, decidiu voltar para a casa do Pai. Enquanto não houver essa atitude de cair em si, né? De parar e pensar, não, eu realmente preciso de ajuda. Eu reconheço que eu tenho esse problema, que eu tenho esse vício e eu preciso de ajuda. A primeira dificuldade é não reconhecer o próprio vício. Segunda dificuldade é não reconhecer a idolatria. E aí eu vou caminhar para essa profundidade do conceito bíblico de vício. Porque biblicamente, a Bíblia trata o vício como uma idolatria. Sim, uma pessoa viciada, seja no que for, né? Disso tudo que eu já tenho falado desde o começo dessa live, seja no que for, a pessoa viciada, a Bíblia diz, isso é uma idolatria. Você quer ver? Eu vou te mostrar. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, lá no profeta Oséias, no capítulo 2, para você ver como é que a Bíblia trata o vício como uma idolatria. Oséias é a história do profeta que Deus pediu para que ele casasse com uma mulher de prostituição, Gomer. Essa mulher, ela era viciada na prostituição. Mas o interessante é que o tempo todo Deus associa esse vício de Gomer na prostituição com a sua idolatria a Baal, aos deuses falsos. Sim, Deus associa o vício a essa idolatria. Ou seja, uma pessoa viciada em cocaína, ela idolatra a cocaína. É um ídolo para ela. Uma pessoa viciada em crack, aquela pedrinha de crack é o seu Deus, é o seu vício, né? É a sua idolatria. Uma pessoa viciada em mentira, a mentira passa a ser o seu ídolo, passa a ser o seu Deus. É ela que determina agora o que ele vai falar, certo? Então olha só como é que Deus fala aqui, Oséias capítulo 2, no verso de número 8, olha o que é que Deus diz aqui. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Oséias, o profeta, diz assim, está falando com os filhos, né? Pedindo aos filhos para dizer assim, vai lá e diga para sua mãe, para ela sair dessa casa de prostituição, para ela voltar para casa. E ele está dizendo para os filhos desse jeito, olha, sua mãe não está sabendo que quem deu o vinho, o trigo, o azeite, quem deu essas coisas para ela fui eu que paguei, fui eu que comprei com o meu dinheiro. Mas a sua mãe, essa idólatra, viciada em prostituição, ela usou tudo para Baal, para o Deus falso. Então você percebe Deus associando o vício de prostituição de Gomer com a idolatria a Baal. Por quê? Porque vício é uma idolatria. Ainda o verso de número 13, Oséias capítulo 2, verso 13, olha de novo. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalaíns, nos quais lhes queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Você percebe que Deus fala em amantes e Deus fala assim, em Baalins, que são as estátuas de Baal. Então Deus associa a idolatria a Baal a amantes, ao vício da prostituição. Por quê? Porque vício é uma idolatria diante de Deus. Ainda,
versos 16 e verso 17, capítulo 2, versos 16 e 17. Olha o que Deus diz. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Deus de novo associando o vício de Gomer, de prostituição, com idolatria. Ainda, eu vou ler para os últimos versículos aqui de Oséias, capítulo 4, versos de número 11 e 12. Olha o que Deus diz aqui. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Deus está falando desse alcoólatra, né? Dessa bebedeira. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, a estátua, né? O ídolo, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Deus falando em espírito de prostituição para dizer o seguinte: é um vício. O vício é uma idolatria. Esse espírito de prostituição, esse vício da prostituição é uma idolatria. Então você vê o tempo todo Deus falando e a Bíblia falando o tempo todo. Tem muitos outros textos, não dá para ler tudo, porque senão a live vai ficar gigante. Mas tem muitos outros textos que demonstram que a Bíblia sempre trata esse vício, essa compulsão, essa coisa repetitiva, esse uso repetitivo seja de substâncias ou ações repetitivas que se tornam um vício. A Bíblia o tempo todo associa isso com idolatria. O vício é uma idolatria. E quando a pessoa não reconhece que quando ela está viciada, na verdade ela se torna uma idólatra, quando a pessoa não reconhece isso, ela não consegue se ver livre do seu vício. É preciso reconhecer. Se você tem algum tipo de vício, algum tipo de compulsão, primeiro reconheça: eu sou um idólatra, eu estou idolatrando, ou idolatrando essa substância, ou idolatrando esse vício que eu tenho, que eu repito e faço o tempo todo, certo? Então é preciso reconhecer. Agora, uma outra dificuldade para a pessoa se livrar do vício é quando ela não procura ajuda. Quando ela não procura ajuda, fica difícil. Não é? Nós, como eu disse na live aqui, nós tiramos, pela graça de Deus, nós tiramos alguns moradores de rua, da condição de rua, né? E nós tiramos eles de lá, viciados em crack e viciados em roubo, viciados em mentira. Nós tiramos esses moradores da rua e nós só conseguimos resgatar alguns porque eles reconheceram que precisavam de ajuda. Se eles não reconhecessem, eles não sairiam de lá, do seu vício. Eu lembro uma vez que na nossa chácara lá estacionou alguns carros de luxo, sabe? Uns caminhonetes bonitas, chiques, pelo menos eu acho que eram 3 ou 4 caminhonetes, estacionaram assim no portão da chácara. Eu olhei, eu tava lá nesse dia e eu vi aqueles carros, e aí vi pessoas saindo do carro que eu não conhecia, e aí eles tocaram a campainha e um menino foi lá, um dos garotos foi lá e falou, olha, voltou, falou, pastor, eles estão querendo falar com o senhor, eles trouxeram um rapaz aí para internar. E eu permiti que eles entrassem, né? Eles entraram lá na varanda da casa onde eu estava e nós começamos a conversar. Era um casal, uma família, né? Um casal
que trouxe o seu filho. Seu filho já tinha 32 anos. Esse jovem rapaz, ele era viciado em cocaína, né? E ele estava ali. Aí ele veio com uma malinha bonitinha, dessas malinhas de aeroporto, com rodinha e tudo, veio arrastando a mala. E começamos a conversar com os pais deles. Eles eram fazendeiros, gente próspera, gente rica, milionária. E aí eles falaram que já haviam enviado o rapaz para muitas clínicas, e haviam enviado o rapaz até para Miami, para uma clínica em Miami, se eu não me engano, Los Angeles, não lembro, nos Estados Unidos. Enviaram o rapaz para lá e gastaram fortunas, mas o rapaz continuava no seu vício. E aí, a certa altura da conversa, eu pedi para que os pais me deixassem conversar sozinho com o rapaz. E eu comecei a conversar com ele. E uma das perguntas que eu fiz para ele foi se ele realmente queria estar ali. E eu disse para ele: olha, aqui na nossa chácara, a nossa ênfase são os moradores de rua. Então nós temos a ênfase nesse tipo de tratamento. E nós geralmente não pegamos pessoas que venham de famílias, especialmente famílias como a sua, que são abastadas. A gente trata de moradores de rua. Mas você veio, vamos conversar. E eu perguntei para ele: você realmente queria estar aqui? Você realmente veio? Ou foi seus pais que te trouxeram? E ele disse para mim, com toda sinceridade, ele disse: olha, eu vim porque eles me trouxeram. Eu não queria estar aqui. Eu não queria vir. E como foi difícil, tá? Como foi difícil. E eu retornei a conversar com o pai e com a mãe deles. Falei: olha, vai ser muito difícil tratar dele, porque ele não quer ajuda. Ele acha que ele pode vencer isso sozinho. É por isso que não vai dar certo em clínica nenhuma, em lugar nenhum que você levar o rapaz, ele vai conseguir ser tratado. Ele não reconhece e não quer ajuda. A mãe começou a chorar, pediu, ofereceram rios de dinheiro. Eu falei: não, aqui a gente não cobra nada. Se ele for ficar, ele pode ficar de graça, ninguém cobra nada aqui. E o rapaz ficou. E eu disse para os pais dele: olha, pela experiência que nós temos, pode ser que ele não fique muito tempo. A gente vai tentar segurar ele aqui, mas pode ser que ele não fique muito tempo. E foi exatamente isso que aconteceu. 3 dias depois, o rapaz fez as malas e voltou para casa. Quis voltar para casa, e aí a gente não segura quem não quer, né? Por quê? Porque não reconhecia que precisava de ajuda. Quando a pessoa não reconhece que precisa de ajuda, é difícil, é muito difícil tratar essa pessoa. É uma dificuldade muito grande. Mas existem, assim, benefícios de se cuidar do cônjuge que tem algum problema, que tem alguma idolatria, que tem algum vício, tá? Lembre-se que eu vou estar falando agora em idolatria, tá? Porque biblicamente o vício é uma idolatria. E aí é difícil tratar, existem algumas bênçãos, de alguns benefícios de tratar desse tipo de pessoa, né? Primeira coisa é, logicamente, você se livrar da idolatria. Quando o seu cônjuge começa a dar passos, vocês, seu marido, sua esposa, começam a dar passos para se livrar desse vício, vocês estão se livrando desse ídolo. Estão colocando esse ídolo para fora de casa. Estão deixando esse ídolo, jogando esse ídolo embora. Não é mais o ídolo que determina agora o que o seu esposo ou sua esposa deve fazer, né? Jogando o ídolo fora. Essa é a primeira bênção. Ou seja, vocês agora só adoram e só servem ao Senhor e não mais ao ídolo, que é o vício. Segunda bênção que você tem
quando você sabe lidar com isso, é você restaurar o seu casamento. Sim, é muito difícil um casamento quando um dos cônjuges tem algum vício. É complicado para um casamento continuar. É difícil para que um casamento continue quando um deles tem algum problema de vício. E quando são os dois, aí então a coisa piora. Quando os dois têm algum problema de vício, e nós já cuidamos de casais que os dois, marido e mulher, tinham problema de uso de drogas. Eram viciados, né? Tinham essa idolatria. E aí, como foi difícil. Quando os dois nos procuraram, falaram do seu vício e disseram para a gente, olha, nós precisamos de ajuda, nós precisamos nos livrar disso. E foi muito difícil, muito complicado cuidar daquele casal. Mas graças a Deus, pela graça de Deus, eles conseguiram se livrar daquela idolatria, se livrar do vício e restaurar o seu casamento. Uma outra bênção de você lutar, né? De você lutar pelo seu cônjuge que é viciado, é que você agora, vocês podem ser exemplo. Podem ser exemplo para os seus filhos, ele pode ser exemplo agora para outros casais. Nós cuidamos de um casal uma vez que o marido era viciado em álcool, ele era alcoólatra, e ele já tinha filhos adolescentes. E os filhos adolescentes, simplesmente, eles tinham pavor do pai, daquele tipo de atitude. Né? Por quê? Porque por muitas vezes, os dois meninos saíram de casa e foram buscar o pai na rua, bêbado. Mas trazer o pai de volta para casa. E aquilo era uma vergonha para os meninos. Ver ter que sustentar um no ombro do outro, o pai assim, e carregar o pai pelas ruas da cidade até chegar em casa. Como era triste aquilo. E nós cuidamos daquele casal e desse casamento. E foi maravilhoso ver como depois de livre disso, como era a convivência. E o pai passou a ser o orgulho dos filhos. Uma pessoa que venceu a sua idolatria pelo álcool e agora ele podia ser exemplo para os seus filhos. O filho casou, agora tem um outro filhinho, ele é um exemplo para o seu netinho. É um avô, um vovô agora, exemplo. Quando vocês se livram, né, você luta pelo seu cônjuge que tem o problema do vício, da idolatria, você está caminhando para ter um bom exemplo, para que ele seja ou ela seja um bom exemplo dentro de casa. Esse é um lindo benefício, né? Uma bênção. E você traz glória para Deus também, né? Quando você se livra e você está lutando contra essa idolatria, contra esse vício, você está trazendo glória para Deus. Você glorifica o nome de Jesus. Você traz glória para o nome dele. E essa com certeza é a maior bênção que existe. Você ser uma testemunha e você glorificar e exaltar o nome do Senhor com a sua boa conduta, com o seu bom procedimento. Não é? Agora, o que fazer? Então vamos lá. O que você deve fazer? E aí eu quero novamente me basear em Oséias. Lembra de Oséias? Não é? De Gomer, sua esposa, que ela tinha uma idolatria, um vício pela prostituição. E então nós vamos voltar lá em Oséias e eu quero ler alguns textos com você para ensinar como Deus
mandou, né? Como Deus ensinou a Oséias a lidar com esse tipo de situação. Oséias tinha uma esposa viciada em prostituição, que idolatrava o seu mundo de prostituição. E aí Deus vem e diz para Oséias: faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E Oséias foi fazendo e conseguiu restaurar o seu casamento. Então, o que fazer? Primeira coisa, buscar a Deus intensamente. Oséias capítulo 6, versos de 1 a 3, diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias vos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Percebe? Aqui Deus ensinando o profeta o seguinte: venha, você precisa me buscar, você precisa me conhecer, você precisa estar junto, pertinho de mim. É desse jeito que você vai conseguir tirar a sua esposa do vício, da idolatria, da prostituição. Chegue mais perto de mim, me busque. É buscar ao Senhor, certo? E existem aí duas formas de você buscar ao Senhor. Lendo a Escritura, lendo a palavra de Deus. Você conhece a Deus aqui, e você prossegue a conhecer a Deus aqui. É lendo, meditando na sua palavra de dia e de noite. Você tem a Bíblia? Então leia a sua Bíblia. Leia e medite na palavra. Conheça esse Deus que é o único que pode salvar o seu casamento, que é o único que pode tirar o seu cônjuge dessa idolatria, desse vício que ele tem. Tá bom? Então, conheça ao Senhor, se aproxime de Deus mais e mais a cada dia. E através da oração também, não só através da palavra, mas orando. Eu sei que você já deve orar pelo seu marido ou por sua esposa que tem essa idolatria, que tem esse vício. Eu sei que você deve orar, mas ore mais e não desista de orar. Às vezes nós encontramos alguns casais desistindo do lugar da oração. Não faça isso, continue orando, continue intercedendo. Não desista da oração. É assim que você prossegue, é assim que você conhece a Deus, é assim que você vai lutar pelo seu esposo ou pela sua esposa que tem algum vício. Segunda coisa que você deve fazer é ter cuidado com as más influências. Sim, cuidado com as péssimas influências que você tem e que seu esposo ou que a sua esposa tenha. Tomar cuidado com essas coisas. Olha só, Oséias capítulo 7, verso de número 8 até o verso de número 11. Olha o que diz aqui. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força e ele não sabe. Também as cãs já se espalham sobre ele e ele não sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia, não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Por quê? Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. Você vê aqui ele falando desse povo de Deus que se envolve com outros povos.
e abraça a idolatria de outros povos. Cuidado com essas influências, tá bom? Muito cuidado com as péssimas influências. O apóstolo Paulo lá em Coríntios, capítulo 5, no verso de número 11, ele diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com isso, né? Cuidado com a influência que você tem, os seus amigos, os seus parentes, seja quem for, que influencia o seu cônjuge ao vício e empurra o seu cônjuge para o vício. Essa péssima influência, ela tem que ser realmente retirada e tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que se deve fazer é buscar ajuda. Buscar ajuda. Rápido, urgente. Agora, quando eu falo em buscar ajuda, eu não estou falando em buscar qualquer pessoa. Eu não estou falando em buscar qualquer um. Eu não estou falando em buscar o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga. Talvez o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga não saiba te ajudar. Eu não estou falando para você buscar qualquer profissional, seja de terapia, psicologia, seja o que for. Não é qualquer profissional que você busca. Talvez esse profissional possa ter um bom diploma, mas ele não sabe lidar com isso. É preciso buscar pessoas separadas por Deus que possam realmente te ajudar. Busque pessoas que conseguem enxergar biblicamente, pela Bíblia, pela palavra, que o vício do seu esposo, que o vício da sua esposa é uma idolatria. Ele idolatra aquela garrafa, né, de álcool, ele idolatra aquele pó, ele idolatra aquele cigarro, ele idolatra aquela mentira, idolatra aquela fofoca, idolatra o seu vício. É uma idolatria. Então procure pessoas que realmente entendam o que a Bíblia diz. De preferência, procure conselheiros bíblicos, homens e mulheres que, como diz lá o apóstolo Paulo, manejam bem a palavra da verdade. Homens e mulheres que sabem usar a Bíblia bem, como um soldado maneja sua espada bem. O homem bíblico ou a mulher bíblica, o conselheiro ou a conselheira que maneja bem a palavra da verdade, que pode te aconselhar. Tá bom? Procure ajuda. Não fique sozinho. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Algum dos impedimentos é essa vergonha. Não fique com vergonha, não fique com medo. Procure a pessoa certa. Tá? De repente o seu pastor, uma pessoa que vai poder te aconselhar usando a palavra, tá bom? Procure, não deixe de procurar. Esse é um passo que você deve dar, importante, para começar a recuperar, a restaurar, para começar a lutar pelo seu cônjuge, pelo seu casamento, tá? Uma outra coisa que você deve fazer é não desistir. Essa desistência, infelizmente, toma conta. Sabe por quê? Porque cansa, né? A gente encontra, às vezes, muitas pessoas cansadas. E nós já ouvimos muito disso aqui. Eu estou cansada, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Ou mesmo o marido, às vezes, eu estou cansado, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Não desista, essa é a palavra. Você não pode desistir. É a maneira de você lutar contra a idolatria, contra o vício que o seu cônjuge tem, é não desistir dele e não desistir do seu casamento. Olha o que diz aqui, Oséias capítulo 11, o exemplo de Deus, né? Deus falando, Deus diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Do Egito, lá da escravidão. Lembra que o povo ficou lá 400 anos. Então, veja a longanimidade e a paciência de Deus, né?
Do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, presta atenção, quanto mais eu os chamava, Deus chamando para perto dele, mais se iam da minha presença, mais eles se afastavam. Eu chamava para perto e eles iam para longe. Eu chamava para vir para perto de mim, para que eles pudessem aprender de mim, eles iam para longe, para outros deuses. Sacrificavam a Baalins, né, que são as estatuetas de Baal, e queimavam incenso às imagens de escultura, ou seja, eles iam para outros deuses, deuses falsos. Aí Deus diz assim: todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Eu peguei ele no bracinho, né? Como um pai ensina um bebezinho a andar, pega, sustenta nos braços, segura nos braços e vai andando com o bebezinho para dar os primeiros passos. Ele diz assim: fui eu que ensinei, eu que fiz isso. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Eles nem perceberam isso. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo, o peso de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Percebe esse amor de Deus? Deus não desistiu. Você quer lutar, né? Pelo seu cônjuge, pelo seu esposo, pela sua esposa que tem algum tipo de vício, algum tipo de idolatria, não desista dele, não desista dela. Eu lembro de um casal que a gente cuidou muito tempo. Eu estava ainda, né, na década de 90 ainda, eu estava no Rio de Janeiro. E eu lembro que esse casal, os dois tinham problemas com vício. A esposa se chamava Fabiola, isso tem muito tempo. E nós cuidamos desse casal. Esse casal, os dois eram viciados em cocaína, os dois. Eles tinham uma filhinha, tiveram uma filhinha, e ela nos procurou, ela e ele também, mas ele menos um pouco. Mas ela nos procurou e falou que queria lutar pelo seu casamento. Eles queriam se ver livres desse vício. Eles não suportavam mais a convivência um do outro. Era um batendo no outro. Eles chegavam mesmo a vias de fato, assim, de socos e pontapés. Era uma loucura a casa. E eles decidiram que não dava para continuar casado daquele jeito, mas decidiram também não desistir do seu casamento. E aí nos procuraram. Era uma tristeza gigante, né? Todos os nossos encontros assim foram muito difíceis. Foi um tempo muito difícil até que eles, graças a Deus, conseguissem se livrar do seu vício. Mas eu lembro um dia que eu estava no escritório e a Fabiola chegou sozinha, e ela sabia que eu tocava violão. E, né, não sou um exímio tocador não, toco bem mal, mas ela sabia que eu tocava um violão, que de vez em quando, quando nós nos encontrávamos, a gente cantava algum cântico, né? E aí, eu lembro que um dia ela chegou no escritório com um papel e disse para mim assim: olha, você toca violão, eu fiz essa poesia aqui e eu gostaria que você colocasse música nessa poesia, que eu queria cantar na igreja essa música. E eu peguei a letra da música do cântico. Eu tenho a letra, até hoje eu tentei encontrar aqui, não consegui encontrar, mas eu trago a letra comigo até hoje. Mas eu lembro das duas primeiras frases que não me saíram da cabeça, né? Isso tem aí mais de 30 anos,
e essas duas frases não me saíram da cabeça. As frases eram assim: eu não quero ficar chorando tanto. Eu não quero ficar chorando pelos cantos. Essas duas frases me chamaram a atenção. Eu não quero ficar chorando tanto. Eu não quero ficar chorando pelos cantos. Sabe, quando o vício, quando essa idolatria invade o casamento, muito choro, né? E as mulheres que têm maridos alcoólatras ou viciados em alguma coisa sabem disso, é muito choro. Os homens também que têm esposas viciadas sabem, é muito choro, muito choro. Mas sabe de uma coisa? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vai amanhecer se você continuar, se você perseverar e lutar com as armas de Deus. Vai amanhecer no seu casamento e a alegria virá. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz de Jesus.